O espírito batedor. É comum ter dificuldades na vida e alguns entraves sociais. Às vezes o caminho mais rápido para resolver os nossos problemas passa pelo diálogo. Dia claro, um professor desceu de um carro acompanhado por um homem baixinho e irrequieto. O homem remirria as mãos e olhava de quando em vez para os lados como se esperasse ser surpreendido a qualquer momento. Ele era o dono da propriedade. Por meses aquela velha casa esteve completamente abandonada. Todos os antigos moradores alegavam que a casa era mal assombrada. Alguns inquilinos permaneceram por poucos dias, outros por poucas semanas. Nenhum, porém, permaneceu por mais de um ano. Não podemos aceitar nenhuma explicação como verdadeira sem um mínimo de investigação. Disse o professor quando recebeu as chaves do proprietário. Eu não acredito em assombração, deve haver alguma explicação lógica, que não passem pelas crendices do povo. Basta fornecer informações suficientes para a ciência que ela explicará tudo o que existe no universo. Milagres não existem, o que existe é o desconhecimento dos homens. Este é um fragmento do livro Contos desta e da Outra Vida, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. O dono da casa falou. Respeito a tua opinião, porém lhe alerto, existem situações que estão além da compreensão humana. De qualquer forma, eu lhe aviso, não devolvo o adiantamento do aluguel, depois não adianta reclamar, eu disse que coisas assombrosas acontecem nesta casa. Se o senhor abandonar a propriedade por medo, ou por qualquer outra razão, será por vontade própria e não terá direito a qualquer devolução. Isso está presente no contrato que assinamos e eu deixei bem claro em nossas conversas. Quem não observa os avisos depois não pode reclamar. Sofre quem faz a escolha errada. Sofre quem tenta ajudar. Compreendo, disse o professor, creio que não me arrependerei do nosso contrato, afinal é pela metade do preço cobrado na região. Até me admiro que o senhor não a tenha alugado com maior facilidade. Tirando os fantasmas, os quais eu não acredito, deve existir algum problema com esta casa. De qualquer forma acho que fiz um bom negócio. Por isso eu sempre digo, prudente é o homem que aproveita as oportunidades que se apresentam. Cada conquista, uma vitória, cada vitória, um novo conhecimento. Quero ver se o senhor mantém a mesma opinião até o fim do mês. De qualquer forma o problema não é meu. Cuido da manutenção, mas não resolvo problemas com fantasmas. Afinal, temos as nossas limitações, não podemos resolver os problemas do mundo, basta para cada um resolver os próprios problemas. O professor pensou um pouco e depois falou. Não concordo com o senhor, vivemos em sociedade e em sociedade temos que viver. Isso significa que se alguém está com problemas, o problema não é de um indivíduo, mas de todos, pois vivemos em rede com o infinito. Se deixarmos de cuidar da saúde de nossa sociedade, a doença pode ser transmitida para nossa família. Se alguém passa fome, a miséria pode criar marginais para a nossa comunidade. Os crimes que eles cometerem serão de responsabilidade de cada um. Se as crianças não estudam, o problema é de todos, pois as crianças serão aquelas que governarão o mundo. O mundo de pessoas deseducadas é um mundo de egoístas que produzem guerras, discriminação e sofrimentos. De qualquer forma, agradeço a preocupação, se eu encontrar algum fantasma mandarei lembranças. Dito isso, o proprietário entregou cópias dos documentos e saiu apressado, sem olhar para trás. Nem sempre fugimos por medo, mas sim por prudência. O desconhecido alimenta a nossa imaginação, às vezes é bom, pois nos inspira o progresso, em outros momentos é ruim, pois que entrava os nossos movimentos. Na primeira noite nenhum fenômeno ocorreu, porém noite após noite um clima pesado cobriu toda a residência, como se grossa nuvem se adensasse naquele ambiente. Uma sensação desagradável tornava alerta a mente do professor. Nós somos mais sensíveis do que imaginamos, a presença de uma pessoa ou a permanência em um lugar é capaz de ativar a nossa sensibilidade. O professor preparou a mesa para mais uma noite de estudos. Ele era uma pessoa consciente e aproveitava a mínima oportunidade para se aperfeiçoar. Abençoado é o educador que não mede esforços para orientar os alunos.
A atualização é fundamental para o nosso progresso. De repente, um barulho igual a um arranhão na parede se fez ouvir. Quem está aí? Gritou o professor. Apareça, pois que não tenho tempo a perder com insignificâncias. Se quiser me roubar, eu lhe digo que tem comida na geladeira e o dinheiro está na gaveta do quarto, no armário próximo à cama. Por favor, feche a porta quando sair. Há muito que aprendi a socorrer os aflitos. Se veio em busca de dinheiro, pode ficar à vontade. Não tenho muito, mas o pouco que tenho dividirei com você. Novamente o professor abaixou a cabeça e continuou os seus estudos. O ruído voltou do outro lado da sala, era um arranhar irritante que roubava a tranquilidade de qualquer um. O professor se levantou e procurou por homens, ratos e insetos, mas nada encontrou. Olhou dentro da casa e do lado de fora, mas não descobriu a origem do ruído. O curioso é que quando o professor se aproximou de uma parede, o ruído migrou para outra. Ora em um quarto, ora no outro. Ora na sala, cozinha, banheiro ou corredor. Cansado de tanta busca, o professor voltou para a cadeira, decidido a comprar poderoso veneno para espalhar em todos os cômodos. Nem sempre a resposta mais simples é a verdadeira, sempre podemos nos enganar. Assim que se sentou novamente, ele buscou o lápis e não encontrou. O professor tinha certeza de que o lápis estava sobre o livro, agora ficou em dúvida, poderia ter carregado o lápis para qualquer lugar. Quando a memória nos falha, temos que refazer os nossos passos. Da mesma forma, temos que encarar os nossos problemas, sempre que erramos temos que repetir, buscando aprender para não mais errar. Cansado de procurar, o professor foi até uma gaveta apanhar outro lápis. Quando retornou, encontrou o primeiro lápis onde ele deixou. Ele pensou: a mente nos engana com ou sem a ajuda dos espíritos. Entenda quem tiver condições de entender, sofrem quem não tem capacidade de aceitar. Este é um fragmento do livro Contos desta e da Outra Vida, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. O professor coçou a cabeça, pensando em uma explicação plausível. É sempre assim, em vez de admitir um fenômeno, partimos para a racionalização. Nem tudo sabemos, nem tudo tem explicação no mundo material. A culpa é deste proprietário espertalhão. Disse o professor para si mesmo. Ele mexeu com minha cabeça com a nítida intenção de que eu ouvisse coisas para abandonar a propriedade. Talvez algum equipamento oculto ou mesmo a hipnose. Não sei. Deve ser assim que ele ganha dinheiro, ele cobra 3 meses de aluguel adiantado e não pede nenhuma outra garantia, depois confunde a mente dos pobres coitados que alugam esta casa para depois expulsar e ficar com a totalidade do aluguel. Comigo não vai funcionar. Sou inteligente, vou investigar a verdade, mesmo que isso me consuma o resto do mês. Quem cede ao mal é conivente com o mal. Que roubem o meu dinheiro, isso eu não me importo, mas me iludir com essa história, isso não admito. Somente os ignorantes se deixam levar por qualquer conversa. Novamente o professor voltou aos estudos e manteve-se concentrado, apesar do barulho. Na manhã seguinte, ele acordou, após uma noite agitada. Sonhou com um homem com os pés e as mãos acorrentados em uma parede. As correntes esticavam e o fantasma vinha em sua direção. Os detalhes do sonho não relembrou, mas sentiu medo daquele homem acorrentado. O que o professor não sabia é que os sonhos são muito importantes em nossa vida. É através dos sonhos que descobrimos os nossos medos, anseios e fantasias. Nos sonhos visitamos o mundo espiritual, recebemos conselhos e os desequilibrados são levados a saciar os vícios. O sonho para o culpado é cheio de dores e sofrimentos. Para os inocentes é recheado de instruções e fantasias. O dia seguiu e por vários dias nenhum ruído o incomodou. Acontece que os fenômenos não acontecem quando nós queremos, mas quando menos esperamos. Não mandamos nos espíritos. Na semana seguinte, numa quarta-feira, o barulho de uma respiração o incomodou. O professor sentiu que os pelos do seu corpo ficaram em pé e coração acelerou. Novamente ele interrompeu os estudos e buscou em todos os lugares a origem dos ruídos. Em dado momento sentiu o hálito da criatura em seu pescoço.
Por diversas vezes olhou para trás, tentando surpreender o culpado. Finalmente desistiu da busca e saiu correndo para o meio de um bosque que havia a pouca distância. O medo faz parte da vida, é um instrumento de preservação. Ai do homem que não dá ouvidos ao medo e que, com a razão, não trabalhe para vencer a si mesmo. Por mais de 1 hora rodeou a casa, sem coragem de se aproximar. Não queria fugir para a cidade como outros fugiram. Ele era um homem racional e não admitia a derrota. Alhures, eu disse e agora repito, teimosia é burrice, insistir no erro só nos traz dor e sofrimento. Mais tarde o cansaço pesou, bem como o frio. Aos poucos o professor foi se aproximando até retornar para sua morada. De pouco a pouco ele admitiu que não sabia tudo e o pouco que sabia poderia estar completamente errado. Naquela noite não dormiu, revirou a casa de alto a baixo e nada encontrou. Novamente a calma reinou e nos próximos dias tudo permaneceu na mais pura paz. A paz que encontramos em nossa vida apenas antecede os momentos de agitação. Saibamos aproveitar a calmaria e aprender com a tempestade. Desta vez foi em uma quinta-feira quando os ruídos voltaram. Primeiro o som de passos como de alguém quisesse entrar em casa, depois passos na própria casa. Ora no corredor, ora nos quartos. Ora na cozinha, ora no banheiro. O professor tentou ignorar. Aquilo só poderia ser uma espécie de alucinação. A mente nos prega peças, mesmo quando estamos bem acordados. Ou será que não? Existem momentos que nos deparamos com o desconhecido e a nossa tola razão é incapaz de compreender. Feliz aquele que não quer ser o dono da verdade e deixa que os fatos dilatem a compreensão para os mistérios do universo. O som dos passos parava tão logo o professor se aproximava. Ele nada encontrou, mas também não saiu correndo como fez da última vez, em vez disso estava disposto a enfrentar o fenômeno, não importava a origem. O engraçado é que os ruídos pararam quando ele quebrou um espelho que existia no banheiro. O professor pensou que havia visto alguém, mas era a própria imagem refletida no espelho. O medo tem dessas coisas, agimos sem pensar para depois nos arrepender. Feliz aquele que domina os próprios medos e usa do medo como força para superar os obstáculos. Por diversas vezes o professor recebeu visitas em casa, todas elas dispostas a conhecer o surpreendente fantasma. Algumas lhe falavam da vida espiritual e até emprestaram alguns livros. Infelizmente nada acontecia nestes dias e a tranquilidade reinou por quase um mês. Não é o caso de nossa história, mas existem casos que os barulhos continuam, apesar de pessoas estranhas estarem presentes. O professor já estava pensando que tudo era loucura de sua cabeça quando passou a ver vultos em todo lugar. Primeiro os vultos desapareciam quando o professor olhava. Depois a figura espectral se mantinha por um segundo enquanto o professor firmava os olhos. Apesar do reduzido tempo, ele registrou um homem com roupas sujas, com correntes que prendiam os pés e as mãos. Novamente o professor teve ímpetos de fugir, mas a curiosidade de pesquisador foi mais forte. Finalmente tentou conversar com a criatura. "O que você quer de mim?" questionou o professor, que não obteve resposta. "Como posso lhe ajudar?" insistiu. "Quer que eu vá embora? A casa é sua." O professor não teve resposta. Ele então decidiu colocar em prática o que leu a respeito de espíritos batedores. "Seu fantasma, eu quero o teu bem, por favor, vamos conversar. Se você não pode falar usando as palavras, não tem problema, podemos conversar usando o barulho na parede." O professor então se sentou na cadeira e depois pediu: "Se você concorda em conversar comigo, dê uma pancada na parede." Este é um fragmento do livro Contos desta e da Outra Vida, de Paulo H.C. Gonçalves. Assine o canal. No mesmo instante um estrondo assustou o professor, pois que não foi só uma pancada, mas um barulho retumbante. "Está bem," disse o professor após se acalmar. "Acho que isso é um sim. O senhor foi assassinado." "Por favor, confirma com 3 pancadas." Na mesma hora 3 pancadas se fizeram ouvir, desta vez mais baixas.
Através de pancadas, o professor recebeu inúmeras respostas para as suas perguntas, e nos momentos que as respostas sim e não eram o suficiente, o professor passou a recitar o alfabeto e o espírito produzia um ruído sempre que queria assinalar a letra desejada. No final da noite, o espírito indicou que o corpo estava emparedado no porão da casa, com os braços e pernas presos em correntes. O professor não se fez de rogado. Na manhã seguinte chamou o proprietário e representante da polícia, dizendo receber notícias de que um corpo estava emparedado no porão. Descrente, os policiais acompanharam o professor, e quando um pedreiro abriu o pequeno vão, descobriu-se quarto falso com o esqueleto de um antigo morador. Desse dia em diante os ruídos sumiram e o fantasma não mais apareceu. A nossa história poderia terminar aqui, mas apenas por curiosidade eu acrescento que esta história é baseada em fatos reais. Ao longo da história temos inúmeros registros de fatos como esse, e nos últimos 200 anos temos livros, revistas e estudos científicos que comprovam a realidade espiritual. Não os relaciono aqui, pois que não é o objetivo da presente obra. Podemos até fantasiar para tornar mais agradável a nossa exposição, mas não podemos negar a realidade espiritual. Este é um fragmento do livro Contos desta e da Outra Vida, de Paulo H. C. Gonçalves. Assine o canal.